Que o divino amor de nossas almas ilumine as nossas consciências e que a sua paz permaneça em nossos corações. Desde os primórdios da criação do mundo, tem-se relatos de violência na Terra. Pode-se descrever como o primeiro ato violento, registrado na Bíblia, o homicídio de Abel, praticado pelo seu irmão Caim. Dentro desse contexto, trazemos para as nossas reflexões esse tema, convite à não violência, como desafio, a qual nós encontramos difundida a violência em todo o nosso contexto social. Há um grande cabedal de violência no mundo na atualidade. Não só hoje, mas desde tempos remotos, segundo o mestre, o mundo vem a ser marcado pela violência. Ela resulta em altos custos econômicos e sociais para o Estado e para as famílias, e com anos potenciais de vida que principalmente os jovens hoje têm se perdido. Então, preservar a vida, ouvir o outro, compreendê-lo, preservar o planeta, buscar equilíbrio nas relações e trabalhar por uma cultura de paz. É sempre o convite que temos que fazer como cristãos e como espiritistas. Encontramos no livro Encontro com a Saúde e a Paz, da benfeitora Joana de Anjos, uma reflexão onde ela vai dizer que, analisando-se o comportamento humano, não padece dúvida de que a sociedade terrestre se encontra enferma. Os altos índices da violência individual e coletiva têm assolado o mundo e apresentam-se assustadores, numa triste demonstração da predominância dos atavismos ancestrais, que não foram superados pela razão, pelo discernimento, pelos sentimentos de amor. Ela vai dizer que se a agressividade ronda todas as existências, ameaçando de extermínio de todos os aspectos considerados, seja na natureza, seja em nós mesmos, seja nos animais, seres humanos, a perversidade tem andado de mãos dadas em favor da desordem e do primitivismo. Sucessivas ondas de criminalidade avolumam-se e incrementam sucessivamente, arrastando muitos de nós para o abismo. Esse desrespeito às leis tem sido cotidiano. E nós, a nível de sociedade, fazemos parte dela. Então, quando Jesus nos convida, através do seu Evangelho, para uma existência pacífica, para o aprimoramento do ser, através do desenvolvimento de todos os nossos talentos, e primordialmente através do burilamento do trabalho, do amor em nós e ao próximo, ele vai fazer-nos refletir sobre as suas bem-aventuranças, que se encontram no Sermão do Monte, que é constituído no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. E Kardec vai pegar um dos capítulos, o capítulo 9, e vai dar o título Bem-aventurados, mansos e os pacíficos. E ele vai começar exatamente as suas reflexões nesse capítulo, dizendo que, sabeis o que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate, merecerá condenação por juízo. Eu, porém, vos digo que quem pusesse em cólera contra seu irmão, merecerá condenação também no juízo. E quem disser raca, merecerá condenação por conselho. E aquele que disser ao seu irmão, és louco, merecerá condenação com fogo do inferno. Kardec vai questionar e colocar nesse capítulo que, por essas máximas, Jesus fazia da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, uma lei. Condena, consequentemente, a violência, a cólera e toda forma descortês de tratarmos com os outros, com os nossos semelhantes. Ele vai informar também que raca era um termo usado pelos hebreus que significa desdenhoso, ou seja, eles diziam que era um homem que não vale nada. Se chamava raca, cuspindo-lhe e virando de lado. Né? E Jesus vai ameaçar com o fogo do inferno quem fala que seu irmão é louco.
Então, é evidente que Kardec vai dizer que não se pode tomar aqui como circunstância a gravidade e a atenuação da falta. Mas o que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa aprovação? Porque os outros vai ser condenado pelo juízo, mas quem ofender seu irmão será condenado ao fogo do inferno. Entre aspas, a sua consciência. Por que uma palavra tem tanto poder? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Então, se eu expresso, se eu digo, é porque eu sinto. E ao sentir, isso faz parte de mim. Isso não faz parte do outro. Então, quando eu digo algo sobre alguém, como foi lido aqui na mensagem, né? Que quando eu jogo a minha agressividade no outro, essa agressividade é minha, não é do outro. Então, condenação pelo fogo do juízo, porque a minha consciência está equivocada, eu estou numa ignorância em relação ao que eu estou falando, eu não parei para pensar o que eu estou dizendo. Eu conheço o verdadeiro outro, eu não me conheço às vezes. Muitos de nós aqui talvez não sabem as nossas potencialidades e as nossas limitações. Nós oscilamos, nós somos ainda muito polares. Ora estamos numa vibração elevada, ora nós estamos numa vibração bem densa. Não só porque somos influenciados pelos espíritos, como vai dizer a questão 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam nossos pensamentos e atos? Sim. Muitas vezes são eles que nos dirigem. Muitas vezes. Nós geralmente pegamos essa questão por um lado negativo, mas também tem o seu lado positivo. Na medida que eu elevo-me vibratoriamente, quem vai me auxiliar são os espíritos que estão em sintonia com essa vibração. À medida que eu me baixo, aí quem vai auxiliar são outros que estão em consonância comigo. Nós interferimos na vida uns dos outros o tempo inteiro, seja pelo nosso falar, seja pelo nosso agir, seja pelo nosso conselho em determinadas situações. Então, é de bom tom entender qual o tom que eu estou usando para com o outro, qual a gravidade do tom da minha voz, já que vai ser condenado pelo juízo, a partir do momento em que eu não usá-la bem. Então, Kardec vai dizer que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e à lei de caridade, que deve presidir todas as relações entre os homens e manter entre eles uma concórdia e uma união, que é que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade, se nós assim não vivenciarmos. A palavra violência vem do latim, que significa a força que se usa contra o direito e a lei. Violentos, também no latim, é todo aquele que age com força impetuosa, exagerada, excessiva. Na nossa língua latina, a palavra representa também outro significado, de poder, dominação. Um uso concebido aquele que exerce a autoridade na impossibilidade da resistência e violentando a integração do outro. Então, na medida que a gente entende que a violência ela pode ser desencadeada por vários fatores, mas há uma causa principal. E a causa principal, muitas vezes, está dentro de nós. Carregamos em nós fatores que nos predispõem à violência. E essa violência tem tumultuado as nossas relações. Porque nós não entendemos e não nos permitimos viver relações de paz. E muitas vezes as nossas relações têm sido complicadas, exatamente porque vivenciamos alguns fatores. Estamos carregando em nós um fator bastante grave, como vai dizer a questão 913 do Livro dos Espíritos. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? O Benfeitores vai dizer, temos nos dito muitas vezes, o egoísmo. O egoísmo, ele faz que nós perdamos o senso. Sempre que vemos os altos índices de violências, seja no assalto, nos homicídios, o que leva um ser a fazer isso? Quer o que o outro tem. Isso é o quê? Egoísmo.
Eu não tenho. Como eu não tenho, eu vou tirar do que tenho. E tiro de forma violenta. Nós agimos com egoísmo no nosso dia a dia? Muitas vezes sim. Quem aqui não conhece um ditado, talvez do tempo da minha avó, mas repetido cotidianamente? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, se tem pouca comida, eu pego tudo para mim e o outro passa fome. Isso é egoísmo. Nós estamos prestes a chegar no inverno. Quantos agasalhos nós temos no guarda-roupa? Enquanto alguns não têm nada. E ainda dissemos assim, esse ano vai ser mais frio, preciso comprar mais. Nós já temos de sobra, já temos supérfluo. Então, isso são exemplos simples de egoísmo. Hoje nós temos cotidianamente disputas, seja em cargos, seja nas escolas, tudo hoje é levado a esse tipo de disputa. Alguém tem que perder porque eu tenho que ganhar. Porque nós todos não podemos ganhar, dividir, compartilhar, na real, na verdade. E aí os Espíritos vai dizer que estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Por mais que nós o combatemos, não vão chegar a extirpá-lo se não atacá-lo na raiz, se não atacarmos em nós. Então ele vai dizer que todos os nossos esforços sejam para esse feito, para vencer essa verdadeira chaga à sociedade. Ele vai dizer mais ainda, quem quiser, desde esta encarnação, aproximar-se da perfeição moral, deve expurgar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, visto que o egoísmo é incompatível com a lei de justiça, de amor e de caridade. Ela neutraliza todas as nossas virtudes. Então, trabalhar nessa questão. E aí Kardec, muitas vezes não satisfeito com algumas respostas, ele volta à tona. Nesse tema mesmo, egoísmo, ele vai, na 915, ele vai dizer, tá, então, é inerente à espécie humana o egoísmo, certo? Então o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reino do bem na Terra? E eles vão dizer, é exato que no egoísmo tende o vosso maior mal. Porém, ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade em si. Depurando-se com encarnações sucessivas, os espíritos se despojam do egoísmo, como os desposa de suas outras impurezas. O egoísmo ainda predomina na raça humana, porque nós ainda somos seres inferiores. À medida que nos elevamos, ele vai se depurando. Então a perfeição está em nos melhorarmos a cada dia. Já somos melhores hoje do que há 100 anos? Somos. Já somos melhores hoje do que há 1000 anos? Somos. Mas ainda estamos andando muito devagar. Tão devagar que no artigo do El País, jornal online, pela internet, eles vão dizer que o Brasil é a capital mundial dos assassinatos. Nenhum país chega perto igual ao nosso Brasil. Por essa razão, recentemente, ouvimos nos noticiários o nosso ministro da Justiça anunciando que os homicídios no Brasil caíram 20% em comparação, isso no ano de 2019, em comparação ao ano de 2018. Talvez ele não quis dizer, mas no ano de 2018 também houve uma queda na violência, nos homicídios. Porque o momento ápice da violência de homicídios no Brasil foi o ano de 2017. Foi considerado o ano horrível do Brasil, onde facções se degladiaram e chegaram a desencarnar através de assassinatos. 64 mil pessoas no Brasil no ano de 2017. Então é algo para a gente despertar. É muita gente. Embora a violência por assassinatos, por homicídios tenha caído 20%, outro tipo de violência cresceu bastante em 2019. A violência sexual, a violência contra a mulher e a violência racial.
Se nós temos um índice mais baixo de homicídios, nós tivemos outros índices alavancando esse patamar de violência em nosso país. E de onde vem tanta violência? Se a priori é do egoísmo e de outras condições que não vamos abordar aqui, condições sociais, condições econômicas, e aí por aí vai, mas a priori o que condena-nos é os nossos sentimentos. Então vamos trabalhar aqui estas questões. Então o egoísmo é uma das primeiras partes. Logo em seguida vem o quê? A crueldade. Quando Kardec questiona no Livro dos Espíritos, na questão 754, se a crueldade não derivará da carência do senso moral, os Espíritos vão questionar, diz-se da falta de desenvolvimento do senso moral, não diga as carências, porquanto o senso moral existe como princípio em todos os homens, e é esse senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Quando estudamos essa resposta dos Espíritos, nós questionamos, nós não somos humanos? Somos. Mas aqui talvez os benfeitores queriam dizer que a nossa irracionalidade está tão grande que ele vai comparar ainda a nossa natureza, que já deveria ser hominal, a animal. Então nós estamos ainda naquele contexto da animalidade. Tanto é que reagimos em vez de agirmos. Quantos de nós aqui, alguém pisa no dedinho ou mindinho e a gente fala assim, por gentileza, esse pezinho que está embaixo é meu? Não, a gente já vira com a patinha, refletindo a nossa era pré-histórica, onde como animalzinho a gente reagiu. Então nós hoje ainda reagimos. Somos seres que reagem, não somos seres que agem. Nós não somos proativos, nós somos reativos. Nós não pensamos antes de falar, nós falamos para depois pensar. Tem um ditado chinês bastante interessante que vai dizer que a palavra dita, a flecha lançada e a oportunidade perdida nunca mais volta atrás. Então quando eu falo algo e falo, não foi bem isso, era brincadeira, eu falei. Está dito, está ecoando. Então não tem como eu voltar atrás. Então quando os Espíritos vão dizer que diz da falta de desenvolvimento do senso moral, nós vamos fazer um link para a questão 629 do Livro dos Espíritos, que a moral é a regra do bem proceder. Tá? É, portanto, a moral que vai fazer nos distinguir, embora há vários conceitos sobre moral, mas vamos ficar aqui com a moral evangélica, né? Portanto, a distinção entre o bem e o mal funda-se na observância da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem para o bem de todos, porque então segue e observa a lei divina que está esculpida na nossa consciência. Então, se eu consigo dominar o egoísmo, se eu venço a crueldade em mim, desenvolvendo o senso moral, vem o ódio. Questão 292. Alimentam ódio entre si os espíritos? Só os espíritos impuros têm ódios. E são eles que insuflam os homens as inimizades e as dissenções. Se eu tenho ódio, eu estou cheio de impurezas. Como é que eu limpo as impurezas? Através do desenvolvimento do amor. E aí entra outros vários, entre ciúme, entre inveja, entre a avareza, entre o orgulho, entre a vaidade, entre várias outras questões que nós carregamos dentro de nós. Daí no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, amai os vossos inimigos, o Cristo vai dizer, se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Porém, eu vos digo, não resistais ao mal. Se alguém pleitear que ande com ele 1 milha, ande com ele 2. Se alguém te pedir a capa, dê também a túnica. Dai aquele que vos pede e não repelais aquele que vos queiram pedir emprestado. E aí?
Na sociedade atual, nós temos condições de fazer isso? Nós fazemos isso? Nós trabalhamos o conceito de dar outra face, que é fazer diferente. Se alguém me ofende, eu ofereço perdão. Se alguém me magoa, eu tento compreender. Onde haja ódio, que eu levo o amor. Uma réplica franciscana. Kardec vai dizer nesse capítulo que os preceitos do mundo, sobre o que se convencionou chamar ponto de honra, produz essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra ofensa, e é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. É por isso que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, em harmonia com a época que Moisés vivia. Aí vem o Cristo e diz: retribui o mal com o bem, não vos resistais ao mal, não que vos queiram fazer, mas se alguém bater uma face, apresente a outra. Ele vai dizer que ao orgulhoso isso parece um ensino que leva à covardia, porquanto, segundo ele, se a gente parar para compreender que há mais coragem em suportar um insulto do que em revidar. Revidar é mais fácil. E aí eu gero uma consequência. Porque alguém me faz, eu revido, essa pessoa me revida, alguém me faz. E assim nós ficamos em encarnações num jogo estranho. Então, a partir do momento que eu rompo isso, eu sigo em liberdade para a minha evolução e o outro, se quiser, faça o que ele bem entender. Então, a liberdade, segundo a Benfeitora Joana, nós temos duas fatalidades nesta vida: o nascer e o morrer. Todo o resto são escolhas e consequências. Então, a partir do momento que eu faço as minhas escolhas, compreendendo que eu tenho que trabalhar o bem, desenvolver os talentos que já estão em nós, que só precisa um pouquinho de fermento para desenvolver, que as nossas potencialidades estão todas aqui. Como espírito hoje me manifesto na matéria, e nessa matéria eu tenho todas as condições de evoluir em que lugar eu estiver e como eu estiver. Mohandas Karamchand Gandhi vai dizer que quanto mais se recorre à violência, mais longe está da verdade. E num dos seus textos, numa das cartas do seu Ashram, de 1930, ele explica como entender e como realizar um princípio que chama Ahimsa, ou seja, o princípio da não violência, ou não agressão. Como enfrentar essas situações que nos convidam diuturnamente a vencer esses desafios e a nossa própria resistência interna em nos domar. Daí Kardec vai dizer que reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz para domar suas más inclinações. Para Gandhi, a Ahimsa indica, é claro, não matar, óbvio, mas também faz referência a essa nossa capacidade humana de não ofender nem machucar o outro, e absolutamente nada, não causar nenhum tipo de dor, nem psicológica, nem emocional. Para isso, deve haver um estado amplo de consciência de que nós somos, sim, companheiros uns dos outros. Ninguém está na Terra sozinho. Nós somos dependentes uns dos outros. Todos nós. Ninguém aqui pode abrir a boca e dizer assim: eu não dependo de ninguém. Absolutamente ninguém. Por quê? As roupas que vocês estão usando, alguém fez aí? Tem alguma costureira que foi lá e comprou o pano? Se comprou o pano, fez o pano? Foi lá no teatro, teou, fez o pano? Não fez. Compramos que alguém produziu e nós compramos. Nessa cadeirinha que vocês estão sentados, alguém fabricou ela? Nas nossas casas que vivemos, tudo que tem ali, alguém fez alguma coisa? Fogão, geladeira, micro-ondas, televisão. Alguém inventou alguma coisa disso? Alguém construiu a casa, caso haja algum pedreiro. Se construiu, fabricou o tijolinho,
fabricou o cimento, fabricou o gesso. Ou seja, nós somos o tempo inteiro dependentes uns dos outros. Se precisamos, se temos dificuldade na visão, precisamos de ir num oftalmologista, mas alguém tem que fazer o óculos. O tempo todo nós precisamos uns dos outros na vida material. Imagine isso na vida afetiva. Um ser humano não vive sem afetividade. Se nós pegarmos um recém-nascido e deixar ele sozinho, ele vai morrer. Ele não tem instinto de conservação neste momento. Ele precisa de alguém que cuide dele. Daí a infância ser o maior período no reino hormonal. Os bichinhos, eles têm um período bem curtinho. Talvez o mais longo é do cavalo, salvo engano, humano. Mas nós não. Nós vivemos a nossa infância até considerado pela Organização Mundial de Saúde aos 12 anos. E os espíritos vão dizer que até os 7 anos nós estamos mais vinculados ao plano espiritual do que ao material. Aí quando chega a adolescência, que o espírito chega e fala assim, cheguei. E os pais olham assim, esse não é meu filho. O espírito está ali inteiro agora. Se não é teu filho, é porque não é muito caixa. Não podaste como deveria, porque quando o espírito chega, ele chega dizendo quem ele é. Se nós educamos, se nós, através do amor, formos moldando este ser na adolescência, ele vai ser um ser interessante. Se não, ele vai se mostrar realmente como que é. Então, o conceito de Kant afirma que quem pratica Rainsa precisa ter uma mente, uma fala e mãos absolutamente pacíficos. Um respeito absoluto pela vida, seja ela em qualquer expressão. E estabelece essa veneração que nós deveríamos ter pela natureza, que não estamos respeitando da casa que estamos habitando. Salvo engano, a terra é a nossa casa. Momentaneamente, estamos na terra para evoluir e crescer. E ela empresta tudo. E nos acolhe com toda a sua bondade para evoluirmos. E nós não estamos sabendo retribuir. Estamos deteriorando, denegrindo tudo que ela tem. E ele vai dizer que o indivíduo, em paz consigo mesmo e com o outro, trabalha esse ambiente em que vive. Seria um princípio de igualdade, respeito e equilíbrio. Nada mais além do que respeitando-nos, valorizando a vida, usando como tema o tema do Cristo. Amar ao próximo como a si. E aí a gente tem que entender e começar a trabalhar, começar a nos pacificar. Como é que eu me pacifico? Como é que eu trabalho essa pacificação? A benfeitora Joana de Ângeles, em outro livro, Momentos Enriquecedores, ela vai dizer que na raiz da violência encontra-se a falta do desenvolvimento do senso moral. De novo, a questão 754. Que o espírito vai se aprimorar através da educação, do exercício dos valores éticos, da amplitude da consciência, desenvolvendo seus talentos. Então, nós precisamos evoluir nesse sentido. Quando nós, hoje, na atualidade, ligamos o noticiário e 90% fala de violência, como é a nossa vibração diante desse noticiário? Quando nos chega através das redes sociais, da mídia, uma notícia violenta, o que nós fazemos? Nós compartilhamos? Ou nós filtramos o que nos chega? Porque se nós, olhando para as notícias que nos chega via televisão, computador, WhatsApp, Facebook, seja lá o que for, nós compartilhamos essas mensagens, porque se compartilhamos, estamos coadunando. Nós já fizemos uma palestra aqui sobre fundamentos da mediunidade, que usamos como base para nossas reflexões, um texto do benfeitor Emmanuel, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, no livro Nos Domínios da Mediunidade. E esse texto de Emmanuel, na abertura desse livro,
tem um título bastante sugestivo: Ondas, Raios, Médios e Mentes. Todos nós temos as nossas mentes, que emanam raios e entram na onda espiritual que nos identificamos. Então, se eu estou emanando um raio da minha mente e eu estou na onda da violência, eu me identifico com ela. Então, quando é que nós vamos parar para refletir sobre o que a paz significa em nós e no mundo? Se eu coaduno com o meu pensamento, com a minha onda vibratória na onda da violência, com comentários, com sugestões, com agressividade, porque geralmente a gente faz um conceito ou preconceito e faz um julgamento daquela situação. Nunca vamos ficar isentos. Alguém faz uma prece quando chega algo desse tipo? Ninguém. Se nós começarmos a desligar os televisores na hora dos noticiários equivocados, eles mudam a programação. Tem aquela programação porque tem quem assiste. Tem espectadores. E tem muitos. Mas eu quero mudar a violência que está aí. Como? Se eu não trabalho a paz em mim. Se nós não temos paz interior, nós temos conflitos. Muitos de nós temos conflitos internos. E esse conflito muitas vezes vem do quê? Da afetividade. São conflitos que nós temos na afetividade. E como diria minha amiga Abigail Guimarães, pasmem. Esse conflito vem muitas vezes daqueles seres mais juntos de nós, dos nossos familiares, dos nossos cônjuges, dos nossos amigos. Certo? Por quê? Porque eu tenho um conflito porque o outro não faz o que eu gostaria que ele fizesse. Eu gostaria que ele fizesse desse jeito. Mas a vida é de cada um. Tem uma frase de caminhão que eu adoro. Meu pai é caminhoneiro, então eu gosto muito de frases de caminhões. Deus criou a vida para cada um cuidar da sua. Não foi do outro. Eu não vou responder para o outro. O mais carafeto, o melhor amigo, aquele que me protege, aquele que me acolhe, não vai responder pelas minhas escolhas. Eu não vou responder pela escolha de ninguém aqui. Eu vou responder por mim. Está aí, Madre Teresa de Calcutá vai dizer que nunca vai ser entre eu e os homens, será sempre eu e Deus. Então, como eu posso promover a paz exterior ou pacificar se dentro de mim eu estou em conflito? Se na vida de relação eu quero que o outro me dá o que eu estou querendo. Por quê? Preencher as minhas carências. Mas a gente esquece que se eu não tenho para dar, eu não tenho para receber. Eu estou na onda espiritual. Qual é a onda espiritual que eu estou? É a onda espiritual da amorosidade, da afetividade, da compreensão? Ou eu estou ainda na ignorância, querendo tudo para mim, na agressividade, na frustração, na raiva? Tu não fez, eu não faço. Eu reviro. Eu começo uns joguinhos afetivos. Tipo, não vou fazer isso que ele gosta, não vou fazer isso que ela gosta. E começo a jogar. A vida é um jogo. Todos nós vamos ganhar. Mas precisamos começar a mexer as peças do tabuleiro corretamente. Tá? Daí ganho dizer que a única revolução possível é a que tem dentro de nós. É essa possível revolução. Se eu não começo essa revolução dentro de mim, não tem como eu sair. Então, bem-aventurados, mansos e pacíficos. Bem-aventurados, o que significa bem-aventurado? Significa mais que feliz. Alguém com um sentimento muito maior que a felicidade. Veja que a felicidade nem sempre nos acompanha. Nós temos, sim, grandes momentos de grandes desafios. E, às vezes, sim, temos momentos de tristeza, temos momentos de desafios a nível de todos os campos, econômico, social, afetivo, de todos os matizes, e talvez, vivenciando essas situações de problemas, isso nos impede uma felicidade. Mas lembremos a mensagem da Mãe Santíssima a Chico Xavier, quando ele passava por um período bastante delicado da sua vida. A mensagem é simples: tudo passa. Então, se nós estamos vivenciando o desafio, é para crescer. Ninguém cresce sem passar por provas. Há alunos aqui, com certeza, que estamos nos seus estudos em todas as áreas, e vai para passar de ano, vai ter que fazer uma prova. Assim é na vida.
Quando nós vamos evoluir, nós vamos ser provados. E a prova vem em vários tipos de desafio. Porque se a minha vida é bem tranquila, eu não vou fazer o burilamento. Eu não vou vencer minhas emoções equivocadas. Eu não vou aprender a me centrar. Porque hoje nós estamos com altos níveis de ansiedade. Porque nós estamos projetando no amanhã, esquecendo de viver o hoje, o agora. Como é que eu vou ser bem-aventurado, mais que feliz, se eu não estou conseguindo vencer conflitos que teoricamente seriam simples? Bem-aventurados pacificadores, a palavra pacificador quer dizer construtor da paz. Como é que eu vou construir a paz? Como é que eu vou promover a paz se eu não tenho a paz em mim? Daí uma música linda de Nando Cordel dizer: a paz do mundo começa em mim. E existem pessoas que fazem de tudo para gerar intrigas e discussões. Como diz o ditado popular: quero que o circo pegue fogo. Vou jogar lenha na fogueira. Muitos de nós aqui hoje já disse isso. Ou já viu alguém dizendo? Tem uma bem antiga: dou um boi para entrar numa. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Se o verbo, como vimos lá no início, é agressivo e eu consigo mudar a minha vibração através dessa agressividade, quando eu uso o verbo para ofender, para magoar, eu estou jogando na minha onda espiritual isso aí. Então eu estou me identificando com esse tipo. E isso é violência. O nosso modo de falar gera emoções e gera inquietações. E gera violência, agressividade. Então, qual é o tipo de comportamento? É para falar mansinho? Não, não é para falar mansinho. Às vezes eu falo que eu estou achando que eu estou falando bem agressivo, bem... E a pessoa, adorei, você fala tão mansinho. Eu falei, hã? É o meu jeito de falar, mas não é mansinho. Tinha um amigo japonês, que já desencarnou há algum tempo, Kazu Kawai, ele dizia que eu sou um peixinho na lagoa, um patinho na lagoa. Por fora aquela coisa mais linda do mundo, por baixo os pezinhos, ó. Então nós somos assim. Às vezes externamente é aquela coisa, mas internamente nós estamos num turbilhão. Então o convite é para racionalizarmos. Como é que eu faço a construção da paz dentro de mim? Aprendendo a valorizar o outro, aprendendo a ouvir o outro, aprendendo a compreender o outro, sabendo que todos nós estamos no mesmo patamar, em busca da evolução. Fomos criados simples e sem saber, destinados à perfeição. E a perfeição trabalha as nossas questões íntimas. Tende bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. O mundo interno, que muitas vezes é preenchido pelos nossos medos, inseguranças, incertezas. Então tenho que vencer. E nessa onda de tecnologia, onde podemos nos esconder através de umas maquininhas, aprendendo mais a ofender do que nunca, a criticar do que nunca. A pessoa está vivendo a vida dela, está vivendo os potenciais dela, e alguém chega lá e mete uma crítica, principalmente os que se dizem famosos, que estão na mídia. Qual é o desafio que aquele ser está vivendo? A gente sabe? Não. Nem chegamos perto, vemos na televisão, numa novela, num filme, numa música. Não conhecemos o outro e arvoramos em juízes. Pacificador. Começa por nós mesmos. Então, se eu começo a me pacificar, eu vou procurar oportunidades de ser hoje um pacificador. Um pacificador dentro do meu trabalho, junto àqueles colegas ali, aos meus amigos. Onde tiver uma contenda, eu posso distribuir. Onde chegar a algum desentendimento, eu posso chegar com uma vibração pacificadora, em vez de jogar lenha, eu posso ir e apagar o fogo. Né? Então eu posso ser um pacificador dentro da minha família, ministrando a paz ali, trazendo tranquilidade para os nossos companheiros, companheiras, trazendo tranquilidade e robustez para nossos filhos. Ser um canal de harmonia, respeito, paz dentro do lar, dentro da família. A família é a célula máter da sociedade. Se a família está em paz, se a família está equilibrada, isso reflete numa sociedade.
Então, se nós queremos ver uma sociedade pacificada, comecemos dentro da nossa casa. E aí sim eu posso me tornar uma pacificadora. Um pacificador. Não é grandes nomes, pequenas coisas. Trabalhando cotidianamente esse conceito da não violência. Respeito pela terra que nos acolhe, usando com sabedoria os recursos que ela oferece. A não violência com relação aos nossos relacionamentos, respeitando e valorizando o próximo como aquele que me ajuda a crescer, a evoluir. Porque nós não vivemos sozinhos. E o Céu e Inferno vai dizer que é na vida de relação que a gente cresce. E é nos embates que a gente cresce. Mas que esse embate seja saudável. Seja para erigir, não para derrubar. Gandhi vai dizer que a paz é a qualidade mais fina da alma, mas ela se desenvolve por meio da prática. Então eu tenho que praticar. Então hoje eu praticarei a não violência. No trânsito eu não vou xingar meu companheiro, nem que seja com pensamento. Vou dizer, vai com Deus. Não pode acrescentar e as poucas. Tá? Vai com Deus mesmo. Porque a gente tem que vencer esses desafios. Nós somos seres criados à imagem e semelhança do Pai, em espírito e em verdade. Mas para adquirir isso, nós temos que desenvolver em nós. Não é toda a humanidade que é má. Não é o Brasil. A conquista, temos 300 e alguma coisa, 300 mil habitantes, mais alguma coisa. 50% disso são maus? Não. 10%? Não. 5%? Não. Talvez uns 3%. E eles fazem barulho. Ganham dos 97%. Por quê? Kardec questionou isso aos benfeitores. Na questão 932. Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? A fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes quiserem, preponderarão. É fácil ser bom, sentadinho aqui, ouvindo a palestra. Está na hora de trabalharmos na construção de um mundo melhor, vivenciando, sim, cotidianamente, um estado de paz. Esse convite à não violência não é só de Gandhi. Ele trabalhou isso. Mas o convite à não violência está nos Vedas, lá quase 3.000 anos antes de Cristo. Então, a humanidade vem sendo essa marcada o tempo inteiro pela violência. E nós, quando falamos de pacificadores, há 2 anos atrás, homenageamos na nossa Semana Espírita pacificadores, com canecas com as figuras de alguns. Quem eram? Francisco Cândido Xavier, Irmã Dulce, Mohandas Karamchand Gandhi, Albert Schweitzer, Martin Luther King. 5, se eu não me causa, não me lembro. E se nós formos buscar aqui na memória, não vamos encontrar mais do que isso. Que se elevaram e saíram da timidez. Joana de Anjos vai dizer que Jesus era pacífico e pacificador. Estatuiu o amor como sendo o zênite e o nade da vida. E ao fazê-lo, mudou as estruturas da ética, da cultura, da civilização. A lei de amor nivela todos os seres. Mas para isso, eu preciso vencer os instintos dentro de mim. Os instintos são necessários. Muitas vezes eles nos dominam até certo ponto. Mas é preciso trabalhar sentimentos. Vencendo as emoções desencontradas,
aprender a confiar naqueles que estão conosco. Porque se nós não aprendermos a valorizar aqueles que estão conosco, nós não vamos aprender a amar. E segundo os benfeitores, o amor é o alimento das almas. Então, ao sairmos daqui, se não tivermos amorosidade, morreremos de inanição. Ele não teve medo de deixar os altos píncaros da espiritualidade para entrar neste planetinho. Por mais belo que seja, é um pequeno planeta na imensidão do universo. E nós aqui, pequenininhos, mas ele vai dizer que nenhuma das suas ovelhas se perderá, que vai esperar até a última, pacientemente. E nós aqui, ouvindo a sua mensagem há 2000 anos, Emmanuel vai dizer que estamos sendo cristãos sem Cristo. Agora que eles nos convocam a sermos trabalhadores fiéis da sua vinha, não há como mais negar. Não temos como dizer, eu não sabia do convite, Senhor. Porque o convite está por toda parte. E se alguém disser assim, seguirei contigo, onde quer que fores, ele vai dizer, se seguirmos à risca, uma leizinha simples, lei de amor, justiça e caridade. Começarmos a trabalhar, não é nos acovardar, nem pelo contrário, é assumirmos que somos construtores, sim, copartícipes com Ele. Somos co-criadores com Ele. Está na hora de erigir as nossas mentes para trabalhar no bem, cooperando e promovendo onde estivermos. Se não tivermos uma boa palavra, que silenciemos. Se não tivermos como atitudes, que silenciemos. Não usemos as nossas mentes, a nossa voz e as nossas mãos para coadunar com o equívoco, vencendo as sombras que há em nós, para sermos luz o tempo inteiro. Vai ter dias de sombra, vai ter dias nublosos, mas o sol está acima das nuvens borrascosas. Um convite simples. E ele vai dizer, vinde benditos do meu Pai, porque fostes fiéis até o fim. A fidelidade é cumprir rigorosamente a lei estabelecida. E ela está aí dentro de nós. Não tem como errar. Se erramos, é porque estamos fazendo as escolhas equivocadas acertadamente, porque estamos errando conscientes de que estamos escolhendo caminhos equivocados. Então, o convite à vida, a valorizar ela em qualquer expressão, é esse o convite de hoje, a despertar para a vida. E se talvez o exemplo do Cristo fosse mais longe, podemos pegar um exemplo mais perto. Francisco de Assis. E nas horas graves, que nós não soubemos para onde ir diante dos momentos de desafios que somos convidados, repitamos com ele. Embora diga-se que a prece não é dele, mas provavelmente ele tenha inspirado quem fez. E se assumiu como nome dele, com certeza ele assina embaixo. Então, possamos dizer com o pobrezinho de Assis, Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. A nossa gratidão, a companhia dos amigos, os dois planos da vida. Paz e luz a todos.